Você nasceu nessa data? Então talvez você seja um escolhido. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Eu escolho viver o propósito de Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. O dia em que você nasceu carrega mais do que você imagina. Já pensou que o momento exato do seu nascimento pode conter sinais sobre quem você realmente é? Para muita gente, é só mais um dia no calendário. Mas espiritualmente falando, o seu nascimento tem um significado que vai muito além de data e hora. Existem tradições que acreditam que a alma escolhe com cuidado o instante certo para chegar neste mundo. E essa escolha não é aleatória. Ela acontece num ponto específico do tempo em que o universo, de alguma forma, estava alinhado com o que você veio viver aqui. Pode ser que você tenha nascido em dias como 11 de novembro, 7 de julho ou 21 de dezembro, datas que costumam ser vistas como marcadas por uma energia diferente. Mas mesmo que a sua data não chame atenção, isso não significa que seja menos importante. O que conta não é o número em si, mas o que ele ativa dentro de você. A verdade é que cada nascimento carrega uma frequência, um tipo de impressão espiritual que acompanha a pessoa ao longo da vida. Por isso, se você sente que o momento em que nasceu tem algo de especial, talvez seja porque realmente tem. O que significa ser escolhido por Deus? Ser escolhido por Deus não tem a ver com superioridade ou status. Tem a ver com propósito. Não se trata de ser melhor do que os outros, mas de carregar dentro da alma uma missão que vai além da lógica e do entendimento humano. Desde os tempos antigos, vemos exemplos de pessoas que foram separadas por Deus para cumprir tarefas específicas. Elas não foram chamadas para serem aplaudidas, mas para servirem. Foram preparadas para tocar vidas, curar feridas, abrir caminhos e muitas vezes suportar dores que ninguém vê. Geralmente, quem é escolhido sente as coisas de forma diferente. Há uma sensibilidade que não se explica, uma dor silenciosa que acompanha desde cedo e uma força interior que aparece nos momentos em que tudo parece desabar. É como se a alma soubesse que está aqui para algo maior, mesmo que a mente ainda não compreenda. Basta olhar para figuras como Moisés, Davi, Esther ou João Batista. Nenhum deles pediu para ser escolhido, nenhum buscou esse lugar, mas todos, em algum momento, ouviram o chamado. E junto com esse chamado, veio também um peso, porque quem desperta antes dos outros, carrega o fardo de enxergar aquilo que muitos ainda ignoram. O escolhido caminha por estradas que poucos entendem, mas mesmo sem aplausos, ele segue, porque sabe que sua missão não vem da terra, mas do céu. A astrologia e os códigos celestiais do seu nascimento. No instante exato em que você respirou pela primeira vez, os céus registraram um alinhamento único. Nada naquele momento aconteceu por acaso. Cada planeta, cada estrela, cada movimento celeste estava posicionado, como se marcasse espiritualmente a sua chegada ao mundo. A astrologia, quando compreendida com profundidade e reverência, é muito mais do que previsões genéricas. Ela é uma linguagem simbólica, uma ferramenta que revela aspectos profundos da alma e traços do caminho espiritual que cada ser pode percorrer. Seu signo solar é apenas a porta de entrada. O verdadeiro mapa espiritual está nos detalhes do seu nascimento, na posição da lua, no ascendente, nas casas astrológicas e principalmente nos aspectos formados entre os planetas. Signos de água como Câncer, Escorpião e Peixes costumam abrigar almas sensíveis, intuitivas e com grande capacidade de cura. Já os signos de fogo, como Áries, Leão e Sagitário, geralmente indicam espíritos líderes, corajosos e movidos por uma chama interior que impulsiona a transformação.
Além disso, certos aspectos são considerados marcantes para quem tem um chamado espiritual. Trígonos com Netuno ou Júpiter, conjunções com o Sol, a Lua ou Quíron, indicam uma alma que carrega dons como empatia, sabedoria intuitiva, compaixão ou até mesmo habilidades de cura emocional e energética. Quíron, conhecido como o curador ferido, é especialmente importante. Sua posição no mapa pode revelar feridas profundas que, ao serem compreendidas e transmutadas, se tornam fontes de luz para ajudar outras pessoas. Mas é importante lembrar que nenhum mapa astrológico determina quem você será. Ele apenas mostra possibilidades, tendências, pontos de atenção e dons que podem ser desenvolvidos. A astrologia é como um espelho que reflete o que já existe dentro de você, esperando para ser despertado. E talvez, ao olhar para o céu do momento em que você nasceu, você descubra que não está aqui por acaso, mas porque há algo maior esperando para se manifestar através da sua vida. Os números que falam com a alma. Assim como o céu guarda mensagens no instante do seu nascimento, os números também carregam códigos que tocam a essência da alma. Na visão espiritual da numerologia, a sua data de nascimento não é apenas um registro no calendário. Ela é uma chave, um conjunto de números que, quando compreendidos, revelam traços do seu caminho, desafios, dons e propósitos mais profundos. Cada número vibra em uma frequência específica, e essa vibração influencia diretamente quem você veio ser. Ao reduzir sua data completa de nascimento a um único dígito, você encontra o que é chamado de número do caminho de vida. Esse número não define tudo, mas pode oferecer sinais importantes sobre sua jornada espiritual. Por exemplo, quem nasce com o número 1 carrega a energia da liderança, da coragem, da independência. O número 2 fala de sensibilidade, cooperação e equilíbrio emocional. O 3 traz criatividade e expressão. O 4 representa firmeza, base e determinação. O 5 fala de liberdade e adaptação. O 6 carrega a energia do cuidado, da harmonia e da responsabilidade. O 7 aponta para a espiritualidade, a sabedoria e a busca interior. O 8 fala de autoridade e realização. Já o número 9 representa compaixão, altruísmo e missão de serviço à humanidade. Mas além desses, existem também os chamados números mestres 11, 22 e 33. Eles não são reduzidos a um dígito e são vistos por muitos como indicativos de uma missão mais elevada. O número 11 carrega a vibração da iluminação e da intuição espiritual. O 22 é o número do construtor espiritual, alguém que transforma ideias em realidade com propósito. Já o 33 é considerado o número da compaixão universal, do serviço ao próximo, da cura e do amor incondicional. Quem carrega um desses números muitas vezes sente, desde cedo, que há algo diferente dentro de si, como um chamado que insiste em não se calar. Ainda assim, a numerologia não é um destino fixo. Ela aponta direções, mas é você quem escolhe o caminho. Os números não te limitam nem te definem. Eles apenas mostram as ferramentas que você carrega. E quando você compreende isso, começa a usar essas ferramentas com consciência. Porque ser espiritual não é saber todos os números, é viver cada número com verdade, responsabilidade e propósito. Datas que carregam energia espiritual elevada. Ao longo do ano, existem certos dias que, para muitos estudiosos da espiritualidade, carregam uma energia diferente. São datas em que o véu entre o visível e o invisível parece mais fino. Momentos em que o céu e a terra parecem mais conectados. E nascimentos que ocorrem nesses dias são muitas vezes considerados espiritualmente marcantes. Mas é importante lembrar, isso não significa que quem nasceu fora dessas datas tenha menos valor ou menos propósito. O que estamos falando aqui é de frequência, de símbolos, de possibilidades que apontam caminhos únicos.
Datas como 11 de novembro, conhecido como 11/11, são vistas como portais de despertar espiritual. Quem nasce nesse dia costuma carregar uma sensibilidade profunda e um senso natural de conexão com o divino. O dia 7 de julho, ou 7/7, carrega a vibração do número 7, repetido número ligado à sabedoria, ao misticismo, à introspecção e ao dom espiritual. Já o dia 21 de dezembro marca o solstício de inverno no hemisfério norte, o ponto do ano em que a luz começa a retornar após o período mais escuro. Essa data é associada à transformação, renascimento e força interior. Outras datas, como 5 de maio, 5/5, 8 de agosto, 8/8, ou 10 de outubro, 10/10, também carregam repetições numéricas que simbolizam equilíbrio, movimento, poder ou novos começos. Para quem nasceu nesses dias, pode haver uma inclinação natural para viver processos intensos de mudança e crescimento espiritual. O dia 29 de fevereiro, por sua raridade, costuma indicar uma alma que veio com um percurso diferente, fora dos padrões, com uma sensibilidade aguçada e uma missão que não se encaixa em moldes comuns. No entanto, o mais importante é entender que qualquer dia do ano pode ser espiritualmente significativo, dependendo de como você vive. Não é a data que define sua grandeza, mas sim o que você faz com ela. Nascimentos marcados por datas especiais podem carregar simbolismos, mas é a escolha diária de viver com propósito que ativa o real significado espiritual de qualquer jornada. Seja qual for o seu dia, ele foi escolhido por um motivo. E dentro desse motivo, existe um chamado esperando para ser despertado. Sinais de que você foi escolhido. Nem sempre o chamado espiritual vem com sinais estrondosos. Muitas vezes, ele se revela em detalhes sutis que a alma reconhece antes mesmo da mente entender. Talvez você já tenha sentido por dentro que não se encaixa nos padrões do mundo, como se fosse feito para algo maior, algo diferente. Um dos primeiros sinais é uma intuição forte, aquela voz interior que alerta antes das coisas acontecerem e que você não pode ignorar. Você também pode perceber que absorve as emoções das pessoas ao seu redor, sentindo o peso das dores alheias como se fossem suas. Essa empatia profunda pode ser exaustiva, mas é um dom que indica conexão com as energias mais sutis da vida. Seus sonhos, por sua vez, podem ser vívidos e cheios de símbolos, trazendo mensagens que parecem vir de outra dimensão, guiando seus passos de forma misteriosa. Outro sinal são as sincronicidades, acontecimentos que parecem coincidências, mas que fazem sentido em um nível mais elevado, como se o universo estivesse constantemente sinalizando que você está no certo. Talvez você tenha um talento natural para curar, confortar ou inspirar os outros simplesmente pela sua presença, mesmo sem explicações lógicas. A atração por temas espirituais, filosofia, meditação e mistérios da vida também é um indicador. Se desde criança você se sentiu fascinado por essas questões e busca respostas que vão além do material, isso pode ser um chamado. E, acima de tudo, um forte senso de propósito que insiste em despertar dentro de você, mesmo que o mundo pareça não entender. Se algum desses sinais faz sentido para você, talvez esteja na hora de olhar com mais atenção para o que sua alma tem tentado comunicar. Você pode ser um escolhido, não para ser diferente por orgulho, mas para servir com amor, humildade e coragem. O chamado não é um destino fechado, é uma escolha diária. Ser escolhido por Deus ou pelo universo não significa que o caminho já está todo traçado e que não há espaço para suas decisões. Muito pelo contrário. Embora sua data de nascimento e os sinais que carrega possam indicar um potencial especial, o verdadeiro poder está no seu livre-arbítrio. Você é o autor da sua própria história espiritual. Todo dia você pode escolher alinhar-se ao seu propósito ou seguir outro rumo.
Nascer em uma data especial pode ser um convite, mas a resposta depende inteiramente de você. Não importa se você nasceu em uma data considerada comum ou espiritualmente significativa. O que define sua jornada são suas escolhas conscientes, sua dedicação para crescer, para amar, para servir. Ser escolhido é um chamado para agir, não um rótulo que limita ou garante um destino. Você pode desenvolver seus dons, superar desafios e transformar dificuldades em aprendizado. A espiritualidade é uma caminhada que se constrói passo a passo, com coragem e humildade. Aceitar o chamado é aceitar a responsabilidade de viver com propósito, mesmo quando a estrada parecer incerta. Por isso, lembre-se, seu nascimento pode ter um significado profundo, mas o que realmente importa é como você decide viver cada momento. A verdadeira escolha está em ser luz, amor e transformação todos os dias. E é essa escolha diária que revela o verdadeiro poder de ser um escolhido. Se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Apoie nosso canal. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo!